Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, homens e mulheres extraordinários. Bem-vindos e bem-vindas à segunda série de mensagens para o 8º aniversário da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. No dia 1º de agosto de 2021, na presença de Deus e na presença da Igreja, eu entreguei a primeira mensagem do seguinte tema: reivindicando as grandes e preciosas promessas de Deus. E nesse exato momento vou entregar exclusivamente para você e sua família a segunda mensagem. Ouvindo a voz de Deus. Você pode viver melhor ouvindo a voz de Deus em Cristo Jesus. Ficou determinado? A Bíblia, a palavra de Deus, diz em Jeremias 22, 29, a Bíblia diz: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Pense nisso. Mediante o falar do Senhor, Samuel prontamente respondeu em 1 Samuel 3,10: fala, porque o teu servo ouve. O salmista afirmou o seguinte em Salmo 85,8: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Daniel respondeu em Daniel 10:19: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Pense nesse sentido. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, certa vez, falando aos fariseus incrédulos, lhe disse em João 8,47: todo aquele cujo Pai é Deus, ouve com satisfação as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isso prova que vocês não são filhos dele. Pense nesse sentido. Ouvindo a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. A audição faz parte dos sentidos humanos. Diante do falar, ouvir requer atenção. Para ouvir, é necessário se concentrar no que está sendo dito. É necessário silêncio e reflexão. Quem escuta a voz de Deus calou-se antes para ouvi-lo. E eu fico pensando, a fé vem pelo ouvir e as boas novas chegam aos nossos ouvidos. Procure escutar a voz de Deus. Atente os seus ouvidos para ouvir a sua voz. Há momentos em nossas vidas em que precisamos, mais do que tudo, ouvir a voz de Deus. Deus quer um relacionamento conosco, mas para que isso aconteça,
precisamos nos aproximar dele e escutar a sua voz. Ficou determinado? Ouça a voz de Deus em todos os momentos de sua vida. Deus é vivo e tem o prazer de falar com você, principalmente quando você precisa. O Senhor sempre fala. Basta uma palavra de Deus para nos dar a vitória e saúde e outros sentidos. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia, a palavra de Deus, diz em Isaías 30:21, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Uma das maiores bênçãos do verdadeiro crente é ouvir e conhecer a voz de Deus. É possível ouvir a voz de Deus hoje tão certa e claramente como ouviram Abraão e Moisés. Tão claro como ouviram Samuel e Davi. Tão nítida como a ouviram Paulo, Pedro, os apóstolos e João na ilha de Patmos. Ficou determinado. Deus prometeu fazer a sua voz conhecida de modo inconfundível durante esses dias do fim. Ele nos fez uma promessa e uma advertência quanto a ouvir a sua voz. Deus vai reunir um remanescente santo separado e fazer sua voz conhecida a esse remanescente. Pense nesse sentido. Melhorar a sua audição faz bem à sua saúde emocional, mental, espiritual e de relacionamentos. O encorajamento nesse sentido é uma possibilidade real. Ficou determinado a ouvir a voz de Deus. Deus transmite esta mensagem a todos quantos foram convocados. A voz de Deus que abalou a terra em gerações passadas será ouvida novamente em poder no último abalo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Aqui, Deus está advertindo seus filhos santos, crentes. Em Hebreus 12, 25 diz a Bíblia, vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia,
quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Ouça a voz de Deus. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus é abaixar o volume das outras vozes. O segundo passo é reconhecer a voz de Deus. Você pode pensar nesse sentido aqui e agora. E eu fico imaginando Deus está reunindo o seu povo. O Espírito Santo está clamando: sai da Babilônia, povo meu, não participeis dos seus pecados. Deus tem um povo, e nesses dias difíceis, eles não se acham confusos, nem jogados de um lado para o outro pelos horríveis ventos da falsa doutrina. São ovelhas que não seguem falsos mestres, que conhecem a voz do seu Senhor. Deus lhes fala com clareza e certeza. Elas vivem pela sua voz. São guiadas pela sua voz, consoladas por sua voz, orientadas em todas as coisas por sua voz. Pense nesse sentido. Jesus Cristo falou em João 10, 27. Minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se a Bíblia diz isso, eu acredito, ouvindo a voz de Deus. Esta é uma grande característica do povo santo de Deus. Não se deixa confundir quanto à voz de Deus. Eles a conhecem, ouvem-na, são governados por ela. Ela, a voz de Deus, é certa, constante e inconfundível. Pense nesse sentido. Deus, em Cristo Jesus, sempre teve um povo guiado exclusivamente pela sua voz. Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, em Gênesis 3:8. Foi o pecado que os fez ter medo da voz de Deus e esconder-se dela. Diz a Bíblia em Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Abraão veio a ser o pai de muitas nações, porque ouvia e obedecia a voz de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 22:18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. A Bíblia diz em Gênesis 26:5. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Você consegue entender isso? Eu consigo. Ouvindo a voz de Deus. Moisés não fazia nada sem ouvir a voz de Deus.
A Bíblia diz em Êxodo 19:19, e o glancor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. A Bíblia diz em Êxodo 19:23, e o Senhor lhe disse. Então disse Moisés ao Senhor, Êxodo 21, então falou Deus. Pensem nesse sentido. Moisés e Deus falavam um com o outro como amigos íntimos. Você consegue entender isso? Deus sempre buscou um povo que honrasse e temesse a sua voz. Deus disse a Moisés, ajunta-me o povo, para que eu os faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a temer-me todo o tempo em que vivem na terra, e as ensinem a seus filhos. Deuteronômio 4:10. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não viste figura nenhuma. Deuteronômio 4:12. Ou, se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste e tenha ficado vivo. Deuteronômio 4:33. Desde os céus ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Ouvistes as suas palavras. Deuteronômio 4:36. E dissestes, ouvimos a sua voz. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Deuteronômio 5:24. Você consegue entender isso? Ficou determinado em ouvir a voz de Deus. O profeta Samuel ouvia de modo claro a voz de Deus. Quando ele ouviu, a voz de Deus, era tão clara que nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3:19. E a Bíblia diz em 1 Samuel 3:21 e 4:1. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Pense nisso. Davi ouvia Deus falar. E ele, por sua vez, falava com Deus. A voz de Deus era sua alegria e vida. Disse Davi, disse Deus do seu santuário, eu me regozijarei. Salmo 66. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. A rocha de Israel a mim me falou. 2 Samuel 23, 2 e 3. Você consegue entender isso? Deus falou com Saulo na estrada de Damasco, em Atos dos Apóstolos 9, 3 e 4. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Pense nisso.
Em toda a sua vida, o apóstolo Paulo testificou: ouvi a sua voz. Diante do rei Agripa, disse: ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Respondeu ele: levanta-te, eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Atos dos Apóstolos 26, 14 a 16. Ficou determinado para ouvir a voz de Deus. O apóstolo Pedro ouviu a voz de Deus e obedeceu a ela. Em oração, ouviu Deus falar. Em Atos dos Apóstolos 11, 7 a 10. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de maneira nenhuma, Senhor. Mas a voz respondeu do céu segunda vez. Sucedeu isso 3 vezes. E a Bíblia declara que Pedro obedeceu e Deus fez um grande milagre, uma grande transformação para salvar os gentios. Pense nisso. Jesus Cristo chama a última igreja de Laodiceia para ouvir a sua voz e abrir a porta. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém me ouvir chamá-lo e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Você consegue entender isso? Eu consigo. A voz de Deus é ouvida pelos que se fecham com Ele em oração secreta. Deus é muito cuidadoso para selecionar as pessoas com as quais fala. Deus fala apenas aos que dão valor à sua voz, a ponto de se isolarem do mundo inteiro para ficar a sós com Ele e esperar por Ele. A voz de Deus vinha a Moisés quando ele se encontrava com Deus. A voz de Deus veio a João Batista, o primo de Jesus, quando estava sozinho no deserto. A voz de Deus veio a Jacó no deserto de Harã. Deus falava com Josué quando este saía do acampamento sozinho diante de Jericó. A voz de Deus veio ao apóstolo Paulo sozinho no deserto. A voz do Pai veio a Jesus Cristo sozinho no monte da oração. Pense nesse sentido, ouvindo a voz de Deus. Deus nos oferece uma palavra renovada, doadora de vida para cada novo dia. Deus fala uma palavra nova a cada dia a todos quantos ouvirem. E eu fico pensando, muitos não podem ouvi-la porque seus corações estão endurecidos, suas mentes estão bloqueadas.
No livro de Hebreus está escrito em Hebreus 3, 7 e 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu fico imaginando, a voz de Deus é uma voz para hoje. O verdadeiro crente que ouve a palavra de Deus, conhece sua voz, sabe que ela vem de Deus e a recebe como fonte de vida e crescimento que ela dá. Você pode ouvir a Deus de maneira pessoal. Você pode ouvir sua voz e ser guiado por sua palavra, a Bíblia que está perto de você, dizendo: este é o caminho, andai nele. E a Bíblia declara que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. O desejo de Deus para o seu remanescente santo é que a maior alegria deles seja o som de sua voz divina. E eu me pergunto, para a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, como está a sua relação com Jesus Cristo em ouvindo a sua voz? A Bíblia diz em João 3,29, a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. A Bíblia declara isso. Eu fico pensando, nossa maior alegria pode ser ouvir a voz de Deus. Quando a voz de Deus não é ouvida, os homens vão onde Deus não os enviou. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, não fazia um movimento a não ser que fosse ordenado do céu. Ele disse em João 8,28, nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Você consegue entender isso ouvindo a voz de Deus. Conclusão. Eis uma salvaguarda para o 8º aniversário da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, para ouvir corretamente a voz de Deus. Sua voz leva sempre você a Jesus Cristo. O apóstolo João ouviu a sua voz e disse em Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando a vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pense nesse sentido, ouvindo a voz de Deus. Será ótimo para mim e para você. Até o próximo significado e conteúdo que pode transformar e mudar a sua vida.